crianças, estamos aqui novamente, não é? Ontem nós estudamos um pouco sobre a nossa disciplina de matemática, né? E te explicou sobre a nossa proposta de atividade. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa disciplina de ciências, né? Aula passada a gente estudou sobre as características do som, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, né? Sobre investigando a luz, né? Então, peguem aí os livrinhos de vocês, tá ok? Coloquem aí na página 20, né? E vamos iniciar esse novo assunto, né? Ontem que só continuou o conteúdo de matemática, né? Só para relembrar vocês, a gente já vem estudando já algumas aulas anteriores, te explicou mais a atividade. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao novo assunto de ciências, né? No capítulo 4, tá ok, turminha? Então, vamos lá, venham aqui comigo, prestem atenção, fiquem ligadinhos aqui, tá? Ó, como eu mesmo expliquei, a gente vai estudar sobre investigando a luz, né? Eu acho que algum de vocês, em algum momento, já deve ter ido a um teatro, já deve ter ido a um show, né? E vocês devem ter percebido nesses locais as luzes, não é verdade? Sim, né? Todos nós percebemos as luzes em todos os locais que nós vamos, principalmente em teatros ou em alguns shows em que as luzes elas aparecem com mais frequência, não é verdade? Percebeu como as luzes, assim como o som, fazem parte do espetáculo? Pois é, assim como o som da voz dos personagens de um teatro, assim como o som da música, né? A luz também, ela faz parte do ambiente, né? Ela faz parte da nossa rotina, ela faz parte de qualquer lugar que nós frequentamos, principalmente à noite, né? Nós percebemos as luzes artificiais, né? Porque nós temos as luzes naturais, como a luz do sol, e nós temos as luzes artificiais, que é aquelas que nós vemos quando frequentamos locais à noite, como tinha disse mesmo, um show, um teatro, certo, gente? Que isso fique bem claro para vocês. Pensem em um show de rock, ou peça de teatro, ou a dança sem a presença da luz. Como vocês imaginariam como seria um show, como seria uma dança, como seria um teatro só com o som e sem a luz? Eu acho que não seria legal, né? Ficaria tudo como se fosse uma intensa ou imensa escuridão, não é verdade? Então, aí que a gente percebe que a luz, assim como o som, ela é muito importante, não é verdade? Ó, será que eles transmitem a mesma emoção? Nesse capítulo você vai estudar sobre as características da luz e como ela é captada pelos nossos olhos, né? Aula passada nós estudamos sobre as características do som e o som ele é captado através da nossa audição, né? Do nosso aparelho auditivo. Já as luzes, elas são captadas através do nosso aparelho, né? Da visão, né? Então está aí a diferença. E será que a luz ela transmite a mesma emoção que o som? Sim, né? Transmite sim. É só quando a gente percebe que vai a um teatro que está tudo escuro, que as cortinas estão fechadas, daí de repente as cortinas se abrem e aparece a luz, né? Elas trazem bastante emoção e curiosidade, né, do que irá se passar naquele momento, não é verdade? Então vamos lá. Na onda da luz, prestem atenção. Vamos acompanhar aqui com tia. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos, ou seja, a luz ela não chega diretamente ao nosso olho, ele se espalha para poder chegar à nossa visão, certo? Contudo, diferentemente do som, que não se propaga, ele se espalha na ausência de ar. A luz pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do sol, que chega todos os dias até o nosso planeta, né? Como tia mesmo citou, a luz do sol, ela é a luz natural, ou seja, a luz, ela não se propaga, ela se espalha, certo, gente? E a partir disso é que a luz do sol, ela consegue chegar ao mesmo tempo, né, em diversos ambientes do nosso planeta. Como tia falou, a luz, ela é uma luz
natural, a luz do sol, né? Então, ó, preste atenção. A luz do sol, ela viaja pelo espaço e chega à Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas, não é verdade? Então, no ambiente que é noite. No ambiente que é noite, né, o que ilumina mais são o quê? São os astros, né? A estrela, a luz da lua. Mas só a estrela e a luz da lua não é necessário para iluminar todos os ambientes, né? Então, aí que vem a luz artificial, como, por exemplo, a luz da nossa casa. É uma luz artificial. A luz dos lugares que nós frequentamos, como shows, né? É uma luz artificial, não é uma luz natural, certo? E para chegar até os nossos olhos, ela precisa se espalhar no ambiente, tá ok, turminha? A luz, ela é produzida pelo sol, certo? Pelo fogo, pela lâmpada e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos, porque produzem a própria luz, né? Os corpos luminosos são aqueles seres que produzem a própria luz, como o vagalume, como a luz do sol, que produz a própria luz, né? Então, nós podemos ter a luz a partir da luz do sol, a partir da lâmpada, a partir de vagalumes, né? A lua, as estrelas, todas elas propagam a luz, né? E nós, como a tia falou mesmo, existe a luz natural e a luz artificial. Então, só são corpos luminosos aqueles que produzem, né, a própria luz, certo? Os corpos luminosos, eles são considerados fontes de luz. O sol, as estrelas, né, são fontes de luz natural. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, certo? Pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Por que elas são artificiais? Porque não produzem a própria luz. Os naturais, sim, produzem a própria luz, certo? Quem produzem a luz artificial são os seres humanos. Por isso, ele não pode ser considerado como uma luz natural. E por isso, não são corpos luminosos, certo, gente? Ó, o Sol é um corpo luminoso, pois produz sua própria luz. A Lua é um corpo luminoso, por quê? Porque a Lua, ela reflete a luz do Sol, certo, gente? Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. Ou seja, a Lua, por exemplo, ela não produz a luz, mas ela recebe a luz do sol e ilumina, né, o ambiente. Então, ele é chamado de iluminado, certo, gente? A Terra, a Lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos iluminados, né? Porque eles recebem a luz, certo? Ó, a luz e os materiais, certo? Você consegue identificar o que está aqui nesse quadrinho, né? Nós vemos que aqui é um papel, né? Que é um material mais opaco. O que é um material opaco? É um material sem luz, sem vida, sem, né? Ou seja, ele não deixa a luz passar, né? Então, material opaco, ele não deixa a luz passar. Por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro, né? Porque tudo que é opaco não consegue deixar a luz passar. Então, nós não conseguimos observar o que tem atrás desse papel, certo? Por isso, não conseguimos ver. Além do papel, a madeira também é opaca. Alguns tecidos, né? A parede de tijolos são exemplos de materiais opacos que não permitem a passagem da luz, certo? E agora, é possível ver o que está atrás desse outro quadro, desse quadrinho aqui, ó. Você vê que esse quadro aqui, ele tá, olha, nesse caso nós conseguimos ver o que está atrás do quadro. Por quê? Porque há um vidro preenchendo, já não é um papel. É um vidro, né? E o vidro permite a passagem da luz, certo? Assim como o acrílico e alguns tipos de plástico são exemplos de materiais transparentes. Isso é, os materiais transparentes são aqueles que deixam a luz passar, certo? A luz ele se desloca sempre em linha reta, a luz, né? Ela sempre vai se deslocando em linha reta, né? Sendo bloqueada por alguns materiais opacos, como nós falamos, que é aquele que não permite a passagem da luz, certo? Mantendo em linha reta, né? Então, existem materiais que são opacos, né? E
e outros materiais que são transparentes, como o vidro, né, o papel manteiga. Então, esses materiais que permitem a passagem da luz, eles são chamados de translúcidos, né, porque permitem atravessar as ondas luminosas e elas são desviadas e a imagem que nós vemos não é nítida, né, materiais translúcidos, tá ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, né, da propagação da luz, como a luz se espalha, diferentemente do som, né, e que a luz, assim como o som, ela está presente na nossa rotina, está presente no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham entendido o que são corpos luminosos, o que não são corpos luminosos, o que é a luz natural, aquelas que não são naturais, quais objetos permitem a passagem da luz, aqueles que não permitem a passagem da luz, certo, gente? Então, esse conteúdo, ele é bastante interessante para nós. Realizem as atividades, acessem o sistema, né? Todos os dias eu digo acessem o sistema ActiveSoft. É muito importante vocês acompanharem a nossa plataforma. Então, desejo que vocês realizem uma boa atividade, né? Que vocês tenham entendido o nosso novo conteúdo, tá ok? Beijão pra vocês.